texto na prova de língua inglesa? Quem já fez o Enem no final de semana já está mais ou menos programado como era a prova. Foi super simples. O que foi que teve lá? 3 textos e 3 interpretações. Ou o texto bem escrito, ou ele veio através de cartão, ou ele veio através de uma placa. O que é que a gente tem que observar no texto de língua inglesa ou qualquer outra língua estrangeira? Ou espanhol, por exemplo, como é outra opção de vocês. Vocês têm que observar, primeiro de tudo, é o título do texto. O título do texto vai dizer muita coisa. Ele vai dizer o que é que o texto fala. Depois do título do texto, você vai observar as figuras, as imagens que o texto traz. Isso vai relacionar você com o sentido do texto. E depois de tudo isso, você vai observar os cognatos, coisa que a gente pratica muito em sala de aula. Lembra aquela lista que eu gosto que vocês façam antes de responder o texto? As questões de interpretação. Faz a lista de palavras que vocês conhecem, aquelas palavras parecidas com o português. Então isso vai ajudar bastante na interpretação. Observem o primeiro texto que eu trouxe para vocês. Ele foi publicado na revista National Geographic. Se foi publicado na revista National Geographic, vai trazer para a gente alguma coisa voltada à previsão, alguma coisa de acordo com a temperatura, aquecimento global, alguma coisa de acordo com o nosso ecossistema. Olha o título do texto: The Cost of Consumptions to Ecosystems. O que é que eu consigo observar aqui? Primeiro, 2 palavras que são cognatos claros. Quais são? Ecossistema e consumo. Então está falando aí alguma coisa, esse texto está se desenvolvendo por volta do consumo do ecossistema. Continuando o texto. In the 1970, humans began using natural resources. Eu vou precisar ler todo para entender, interpretar 100%, saber a tradução 100%? Não, eu vou, como o texto do título diz, identificando. Primeiro que eu tenho uma data, 1970. Então a gente sabe que foi uma pesquisa realizada nesse período. E nesse período alguma coisa, os humanos began. Lá no videogame, quando vocês vão começar o jogo, tem essa opção. Begin, que quer dizer o quê? Início, começo. Aqui é a mesma coisa. Eu estou dizendo que nos anos 70, os humanos iniciaram using, que é using, usando os recursos naturais. Fast, você também está jogando lá no videogame e tem a opção Fast. Para que é que serve essa opção Fast? Para que é que serve essa opção Fast? Para algo ir mais rápido. Então eu estou dizendo aqui que nos anos 70 os humanos começaram a usar cada vez mais rápido o quê? Os recursos naturais. Então foi isso que inicia a pesquisa. Já entendi o primeiro ponto, eu não preciso desenvolver mais. Continuando. Developed countries are using more than they share. Tem um site na internet que vocês utilizam muito, que é o ForShare, que é o quadro Shared de vocês. E esse ForShare, ele serve para quê? Você vai acessar a música, arquivos em PowerPoint, arquivos em PDF. E esse site não é simplesmente para você baixar, porque baixar não é share, baixar é download. Esse site é para você compartilhar. Você pode deixar ali alguns arquivos e pode receber outros. Então a gente já identifica que share é compartilhar. Então o que é que essa frase está dizendo? Que os países, as cidades estão desenvolvendo um uso maior do que eles estão compartilhando. Então, ao invés de compartilhar, eles estão começando a utilizar cada vez mais esses recursos. Continuando, a gente já viu que lá em cima tem um elemento claro, 1970, que foi quando começou a ser usado mais rápido os recursos naturais. Próximo, 80%. Eu estou me referindo a 80%. Então, 80% de quê? World. O que é o world? Do mundo. 80% do mundo, 80% está sendo consumido hoje, 80% dos recursos mundiais. Então, só tem 20% aí na reserva. Isso significa, de acordo com o texto, que está havendo uma escassez de recursos naturais. Segunda informação que a gente identificou. A primeira foi que os humanos começaram a usar mais rápido os recursos naturais. E a segunda, que só há 20% dos recursos naturais hoje disponíveis. Continuando o texto. As standard of living rise globally, the pressures on ecosystems, especially those in less developed, southern region will increase. Chegando aqui no final, você viu muita palavra que não é comum do seu uso. Observando só aqui, southern regions. Regions, eu estou me referindo a quê? A regiões. Aqui, regiões.
as regiões do sul, isso mesmo. Então ele diz que nas regiões do sul é onde está acontecendo o maior problema. Já identifiquei o meu texto, já identifiquei o contexto do meu texto. Indo para as questões, a gente observa que as provas do Enem, as provas preparadas pela Covesta, elas estão trazendo cada vez mais a pergunta em português. Isso é bom ou é ruim? Nem é bom nem é ruim. A gente tem agora que se preparar para isso. Porque se você entende inglês, você vai entender em português. Se você entende em português, entende em inglês. A primeira pergunta eu trago para vocês. O texto faz uma previsão em relação ao planeta Terra. Isso aí é fato. Vocês não identificaram qual é a previsão? Depois, que previsão é essa? E o que a justifica? Ele no texto não disse, eu estou prevendo, eu estou dizendo que daqui a alguns anos vai acontecer isso, isso e isso. Mas pela leitura do texto, que pede que a gente identifique a ideia, ele vem passar o que para a gente? O que é que vocês acham? Que, Dayana? Como ele disse, que desde 1970 os seres humanos estão usando cada vez mais rápido os recursos naturais e hoje estamos usando 80% dos recursos naturais, só tem 20%. Qual é a previsão que a gente faz no futuro? Qual é a previsão que está sendo feita pelo futuro? É que cada vez mais vai acontecer a escassez. Coisa básica, eu precisava ler o texto para identificar isso? Não, os textos de língua estrangeira eles vêm com assuntos atuais, com assuntos reais, que são do convívio da gente. Então não precisa a gente entender 100%, só basta a gente estar atualizado. Então a gente observa que essa previsão é pessimista, diz respeito ao fato que os recursos do planeta Terra estão sendo usados de maneira cada vez mais rápida. Consequentemente, eles vão acabar de uma forma mais rápida. Esse é um modelo de texto. Esse é aquele texto que vai estar lá de um lado e você vai achar que não sabe nada, mas é aquele mais simples, é o mais óbvio. Passando para outro texto. Um texto que você tem a presença de um cartoon. O que é um cartoon? São essas imagens que vão trazer um pouco para a gente de algo cômico, mas também vão trazer uma mensagem. A gente observa primeiro que nós temos aqui 4 homens, que é o mesmo, ele apenas muda os gestos da mão. E pela forma que ele está vestido e o local que ele está parecendo que ele está fazendo alguma coisa, alguma propaganda pessoal. Vamos ver que tipo de propaganda pessoal é essa? A gente vê o título do texto, a primeira fala, Gays Want to be Married, tema 100% atual. Ontem mesmo foi falado no jornal que as pessoas agora, os casamentos gays estão sendo agora liberados. Então é o que a gente observa aqui. Gays want to be married, foi o que ele disse, que os gays agora querem casar. Mais na frente, gays want to raise kids, todo mundo que casa quer ter o quê? Filhos, crianças, então eles querem criar crianças, quer dar à luz não pode, né? Mas criar as crianças eles podem. Continuando, gays want to serve in the military and the ordinary ministry. Onde é que os gays querem também se englobar? No serviço militar e também onde? Querem entrar no ministério, querem estar por dentro da política. Então a gente, até o terceiro parágrafo, a gente observa que é alguém fazendo uma campanha para que acabe com esse preconceito que não é mais usado hoje em dia. Aí lá em cima ele vem para corrigir. But gays just don't have the same values we do. Olha o que ele diz ao final. But, o que é but? Mas a ideia de oposição, ele veio 100%, 100%, 100%. Quando é ao final ele diz isso que ele falou anteriormente. Ele diz que eles não têm o quê? Os mesmos valores que nós temos para fazer isso. Então ele mostra aqui uma forma de preconceito, uma forma que não deveria ser usada. Aí a gente vai para a questão, aquela questão que vai estar lá na prova, aquela questão aberta, que tem segunda fase federal, caso você vai fazer relações internacionais, por exemplo, vai ter a segunda fase e a questão de inglês vai estar aberta. Olha o modelo de questão que vai ser. O texto já diz o que dizia lá o cartoon. O direito de exercer sua cidadania de forma plena tem sido reivindicado, amplamente divulgada na mídia de várias minorias. Igualmente divulgados têm sido os argumentos contrários a essas reivindicações. Leia a charge, que foi o que a gente já fez, e vamos responder essas perguntas. O que os homossexuais reivindicam segundo o personagem da charge? Difícil? O que é que ele reivindicou? A liberação quanto ao casamento, a aprovação da adoção das crianças e o que mais? Entrar em serviços militares, ou seja, ter direitos iguais, porque ninguém é diferente. Então, foi difícil esse daqui também? Não, a gente observa que a questão do óbvio, a questão do que está claro, isso eram temas sempre atuais.
Essa prova, essa questão aqui foi de uma prova da Comércio que eu tirei, que foi realizada há 2 anos. Corre o risco de cair algo parecido nessas próximas? Com certeza. Porque, como eu disse a vocês, o Ministério Público liberou ontem o casamento gay mais uma vez. Então, são temas atuais que a gente tem que estar por dentro, para a gente não precisar estar caindo aí em cascas de banana. Continuando, a resposta da questão anterior, eles reivindicam o casamento, os filhos e o serviço militar. E ainda seriam ordenados ministros, coisas que hoje já acontecem. Esse texto, alguém já viu, alguém já conhece? Ou o que ele traz pra gente? Primeiro, vocês observem a estética do texto. Vocês têm um cartoon com o cara aqui que está calçando tênis, aqueles cuecões que a pessoa geralmente fica em casa, uma blusa que parece que ele veio do Havaí, algo que parece um crachá e uma latinha de refrigerante na mão. Do lado, a gente tem 2 garotas conversando. Primeiro, se você viu 2 mulheres juntas, elas estão o quê? Fofocando, falando, comentando algumas coisas. Não necessariamente fofocando, estou comentando sobre alguma coisa. Então, pelo jeito, pelo olhar dela, para eles, elas estão comentando algo sobre ele. Primeiro, eu vou entender 100% do texto? Não. Ele começa lá em cima, ela começa dizendo I'm so embarrassed. Embarrassed, e a pessoa está o quê? Embaraçada. O que é uma pessoa embaraçada? Confusa, sem entender direito o que está acontecendo. I don't remember meeting Bob. Remember. Quem lembra o que é remember? Lembrar, isso mesmo. Eu não lembro de quem? Do Bob, que é esse cara aqui. Eu estou confusa, eu não lembro do Bob. E a amiga continua. How could you forget? Como você poderia esquecer? Por que foi que ela fez essa piadinha com a amiga? Ela está dizendo, eu não lembro do Bob, que é esse cara que está aqui, provavelmente veio encontrá-lo. E a amiga pergunta, como você poderia esquecer? Antes da gente ir para a pergunta, por que a amiga fez esse questionamento? Pelo tipo da roupa que ele veste, pelo estereótipo dele, pelas características externas dele. Então, uma pessoa como essa é difícil da gente esquecer? Não. Marca por quê? Por ser diferente. Então, observando a primeira pergunta. According to the cartoon, lembrando que cartoon é aquele desenho. De acordo com o cartoon, the woman had an appointment with Bob, but she forgot to go. The women have never met Bob before. A gente já elimina de certeza a letra B. Por quê? Porque ele está dizendo que a mulher nunca se encontrou com o Bob anteriormente. Como é que ela ia lembrar dele? A gente já elimina. C. The woman forgot that she had met Bob once before. Tá mais ou menos, bora deixar essa aí bem incógnita, porque está dizendo que a mulher, ela esqueceu que ela já havia encontrado com o Bob antes. Então a gente observa que já dessa daí está parecida. Bob had never met the woman before. Veja, se eu cancelei a C, porque na C eu estava dizendo que a mulher nunca tinha falado com o Bob, eu também vou cancelar a D, porque a D está dizendo a mesma coisa, só trocou a ordem. Está dizendo que Bob nunca se encontrou com a mulher anteriormente, before, anterior. The woman would have been embarrassed if she had forgotten meeting Bob. A mulher teria ficado confusa se ela tivesse esquecido o encontro com Bob. Foi isso? Não. Lá no texto disse, eu estou confusa por quê? Eu não lembro dele. Mas ela não disse que estava confusa porque não tinha esquecido do encontro com ele, simplesmente porque não lembrava dele. Então a gente elimina a letra E também. E aí, a gente fica com a letra A ou com a letra C? Olha o que a A diz. A mulher tinha um encontro, uma reunião, appointment, uma reunião com o Bob, mas ela esqueceu de go. O que é go? E ela esqueceu de ir a essa reunião? Não, porque eles estavam lá. Então a alternativa correta? A alternativa C. Outra dica para a interpretação do texto. Você vá por um método de eliminação. Elimine primeiro, risca aquelas que são 100% impossíveis. Depois que você riscou aquelas que são 100% impossíveis, você vai ficar com aquelas questões parecidas. Isso sempre vai acontecer. Aquelas questões mais parecidas. Aí você vai agora detalhar. Aquela que for mais certa, porque vai ter aquelas 2 parecidas com a certa, mas aquela mais certa é a que você vai assinalar. Nós podemos inferir do cartoon. Quando eu estou dizendo inferir do cartoon, é porque está correto de acordo com a alternativa. O que é que está certo de acordo com o cartoon? Bob wears. O que é o verbo wear? Isso, o verbo vestir. É o verbo que a gente tem a obrigação de saber.
Bob wear such unusual clothes that nobody can forget him. Bob wears so much unusual clothes that everybody can forget him. Parecidas essas duas questões. Só tem uma observação aqui. Nobody, everybody. O que é a diferença de um para o outro? Ninguém e todo mundo. Isso mesmo. Eu tenho aqui os pronomes indefinidos. Então, na primeira eu estou dizendo que ele usa roupas diferentes e ninguém consegue esquecer. Já na segunda eu estou dizendo que ele usa roupas diferentes e todo mundo consegue esquecer. Então eu já elimino aí a letra B, porque eu estou falando que todo mundo pode esquecer, mas a roupa dele chama a atenção e é difícil de esquecer. Bob's clothes are such unusual that he can't forget everybody. Olha o que disse agora. Aqui a gente tem um elemento dele, que é o he. Eu estou dizendo que a roupa dele é tão diferente que ele, o próprio Bob, não consegue esquecer todo mundo. Teve alguma coisa a ver? Não. Só fez misturar as informações. Letra D. Bob has so many unusual clothes that he is forgetful. Eu estou dizendo que ele tem muitas roupas diferentes e que ele está inesquecível, irreconhecível, algo parecido. Como é que ele vai estar irreconhecível se ele tem aquelas roupas que caracterizam ele? Também eliminei a D. Vamos para E. Bob forgets wearing so much unusual clothes. Forget é o que mesmo? Então eu estou dizendo que quem? Que o Bob esqueceu de alguma coisa. Foi Bob que esqueceu de alguma coisa? Não, aqui no caso na alternativa correta, a letra A de Amanda. Muito bem. Bob's wear such unusual clothes. Ele usa as roupas tão diferentes que ninguém consegue esquecer. Alternativa correta, alternativa A. Dificuldades de interpretação? Não. Certo? Então o que a gente vai ter que observar, lembrando, além das imagens, nós vamos observar também os cognatos e depois dos cognatos a gente vai identificar, fazer a relação entre as palavras e as alternativas do texto, ok?